Olá, me chamo Beatriz Souza de Cerqueira, sou aluna do 2º TIA e estarei apresentando a minha resolução da atividade avaliativa de Química solicitada pela professora Verônica Bispo. Como primeira questão temos: escreva a equação química que representa a reação de fotossíntese e de respiração celular. Bom, a equação química que representa a fotossíntese é formada por 6 moléculas de CO2 mais 12 moléculas de H2O, mais a fórmula da glicose, que é formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, mais 6 moléculas de H2O, mais 6 moléculas de O2. Isso significa que a equação química da fotossíntese é representada por gás carbônico mais água igual glicose mais água mais oxigênio. Já a equação química que representa a reação da respiração celular é formada pela fórmula de glicose, que são 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, mais O2 igual a CO2 mais H2O mais ATP. Sendo assim, a equação química é representada pelos elementos de glicose mais oxigênio igual a gás carbônico mais água mais ATP. ATP, nesse caso, é uma sigla utilizada para a molécula trifosfato de adenosina, que é encontrada universalmente nos sistemas vivos e que sua função essencial é armazenar energia para as atividades vitais básicas das células. Para o balanceamento da equação da fotossíntese, chegamos à conclusão que para cada 6 elementos de gás carbônico que reagem, são necessárias 6 moléculas de água para produzirem uma molécula de glicose e 6 de oxigênio. Se um dos coeficientes da equação for multiplicado por um número, todos os coeficientes dessa equação deverão ser multiplicados pelo mesmo número. Vamos verificar o número de átomos de cada elemento no primeiro e segundo membro da equação que adquirimos. Em carbono, temos 6 átomos no primeiro membro e 6 átomos no segundo membro. Em oxigênio, nós temos 24 átomos no primeiro membro e 24 átomos no segundo membro. Em hidrogênio, nós temos 24 átomos no primeiro membro e 24 átomos no segundo membro. Isso significa que a equação balanceada está devidamente correta, pois seus coeficientes estão ajustados. A fim de equilibrar a equação da respiração celular, um 6 deve ser adicionado à frente do oxigênio, dióxido de carbono e água. A razão pela qual o 6 é colocado na frente do dióxido de carbono é para equilibrar os 6 átomos de carbono na molécula de glicose. Da mesma forma, existem 12 átomos de hidrogênio na glicose, o que significa que um 6 também deve ser colocado na frente da água, o que transformará seus 2 átomos de hidrogênio em 12. Por último, o oxigênio agora precisa de um 6 na frente para equilibrar os 12 átomos de oxigênio em dióxido de carbono. O restante dos 6 átomos de oxigênio na glicose são equilibrados pelos 6 átomos de oxigênio da água. Explicação a nível molecular da equação química da fotossíntese. Na equação química da fotossíntese, começamos com 6 moléculas de CO2, elemento representativo do gás carbônico, mais 6 moléculas de H2O. H2O é o elemento representativo da água. Logo depois é possível notar uma setinha. Essa setinha nós podemos dizer que é representativo do símbolo igual. E logo em seguida, nos deparamos com a fórmula da glicose, que é representada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, mais 6 moléculas de oxigênio. Nesse caso, podemos concluir que a equação ela é definida como 6 moléculas de dióxido de carbono e 6 moléculas de água que reagem para produzir uma molécula de glicose e 6 moléculas de oxigênio. A reação requer energia na forma de luz para superar a energia de ativação necessária para que a reação prossiga. O dióxido de carbono ou gás carbônico e a água não se convertem espontaneamente em glicose e oxigênio. As moléculas de clorofila observem a luz solar e quebram o H2O,
liberando oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio une-se ao gás carbono e forma a glicose. Esse processo resulta na equação geral da fotossíntese, a qual representa uma reação de oxidação-redução. Explicação a nível molecular da equação química da respiração celular. Bom, a equação ela se inicia com a fórmula de glicose, representada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio, somados a 6 moléculas de O2, O2, elemento representativo do oxigênio, que é igual a 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de H2O, 6 moléculas de água, mais ATP, como foi dito anteriormente, adenosia trifosfato, molécula capaz de armazenar energia para as atividades vitais básicas das células. Mas, bom, vamos entender este processo passo a passo. O processo de quebra da glicose ele é feito em partes menores, liberando energia. Essa etapa metabólica acontece no citoplasma da célula, enquanto as seguintes são dentro da mitocôndria. A glicose é quebrada em 2 moléculas menores de ácido píruvio e acontece em diversas etapas oxidativas envolvendo enzimas livres no citoplasma e moléculas de NAD, que fazem desidrogenação das moléculas, ou seja, retiram os hidrogênios a partir dos quais serão doados os elétrons para a cadeia respiratória. Por fim, há um saldo de 2 moléculas de ATP, que são as carregadoras de energia. Em uma outra etapa, cada piruvato é originado na etapa anterior, na quebra da glicose. Elas entram na mitocôndria e passam por uma série de reações que resultarão na formação de mais moléculas de ATP. Antes mesmo de iniciar o ciclo, ainda no citoplasma, o piruvato perde o carbono e um hidrogênio, formando o grupo acetil, e se une à coenzima A, formando o acetil-CoA. Na mitocôndria, o acetil-CoA se integra em um ciclo de reações oxidativas que irão transformar os carbonos presentes nas moléculas em vida em CO2 e, através dessas sucessivas descarboxilações das moléculas, será liberada energia e haverá transferência de elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Por fim, na última etapa metabólica, chamada de fosforilação oxidativa ou até mesmo cadeia respiratória, é responsável pela maior parte da energia produzida ao longo do processo. A transferência de elétrons proveniente dos hidrogênios, que foram retirados das substâncias participantes nas etapas anteriores, e com isso são formadas moléculas de água e de ATP. Há muitas moléculas intermediárias presentes na membrana interna de células e na crista mitocondrial, que participam nesse processo de transferência e formam a cadeia de transporte de elétrons. Essas moléculas intermediárias são proteínas complexas, tais como o NAD, os citocromos, a coenzima Q ou ubiquinona e entre outras. Relação entre o aquecimento global e o dióxido de carbono. Bom, primeiro precisamos entender o que é o aquecimento global. O aquecimento global é o resultado do efeito estufa. Sendo assim, o dióxido de carbono, o metano, o vapor d'água, o óxido nitroso são os principais gases causadores de efeito estufa. E a principal característica do efeito estufa é permitir que a radiação solar, o calor, entre no ambiente terrestre com facilidade, mas sem permitir que esta mesma radiação de calor seja irradiada de volta para a atmosfera, semelhante mesmo a um efeito estufa. A atmosfera permite que a radiação solar possa aquecer a Terra e diminuir o calor irradiado de volta para o espaço. Esse efeito é essencial para sustentar a vida na Terra. Porém, devido ao aumento do nível de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, a capacidade da atmosfera de interceptar e reter o calor aumenta mais do que o necessário. Como resultado, a temperatura média da Terra se eleva e esse fenômeno natural é conhecido como o aquecimento global. E quais seriam as causas ou as principais causas para esse aquecimento fora do normal? Bom,
As usinas de energia são os principais contribuintes para o aumento do nível de emissão de dióxido de carbono na atmosfera. As plantas industriais para geração de eletricidade pela queima de combustíveis fósseis em uma larga escala produzem grandes quantidades de dióxido de carbono. O carvão é conhecido por ser responsável por aproximadamente 93% das emissões nas usinas. O gás natural produz 80% menos carbono por unidade de energia do que o carvão. Esse impacto sobre o ambiente resulta no ritmo acelerado de crescimento do aquecimento global. Um outro causador bastante importante de citar são os veículos. A queima de combustível em motores de gasolina e diesel produzem cerca de 20% do dióxido de carbono emitido na atmosfera. Veículos e motocicletas esportivas geram mais emissão do que os veículos convencionais. A produção do dióxido de carbono também é uma consequência do desmatamento. O desmatamento crescente é uma das principais culpas do aquecimento global. As árvores e plantas absorvem uma enorme quantidade de dióxido de carbono na atmosfera e liberam de volta o oxigênio. Então, se não há árvores, não haverá absorção deste gás do aquecimento global e, portanto, a situação vai piorar ainda mais. Enquanto a mudança avança em rumo do desenvolvimento, as florestas estão desaparecendo na face da Terra. A consequência da urbanização é o desmatamento da terra, causando erosão do solo e o aquecimento do ambiente. Bom, e quais seriam as consequências para esse aquecimento global? O aumento do nível do mar certamente é uma delas. As calotas polares se derretem e aumenta o nível das águas nos mares e oceanos. Estima-se que a fusão de todas as geleiras fará o nível da água subir para cerca de 230 metros nos próximos anos. Além disso, calotas são formadas de água doce e sua fusão com as águas de mares e oceanos culminaria em um desequilíbrio do ecossistema. Isto porque as calotas polares vão dessalinizar a água e torná-las menos salgadas. Este processo irá perturbar as correntes oceânicas e, portanto, a regulação da temperatura. As calotas de gelo refletem uma boa parcela de luz solar de volta ao espaço, mas o derretimento do gelo pode deixar os oceanos e mares totalmente expostos à radiação solar. Então, é um ponto bastante crítico e que precisa de uma ajuda e um alerta ao máximo. Um outro ponto e um outro desastre natural que pode estar acontecendo nos próximos anos são os furacões. Devido ao derretimento das calotas de gelos, os oceanos absorvem mais calor, resultando em águas mais quentes, e isso vai favorecer a formação de furacões mais intensos e mais incidentes. Outro ponto que não podemos deixar de citar como consequência do aquecimento global são as doenças e secas. Algumas regiões da Terra se aquecerão drasticamente devido ao aquecimento global e terão de enfrentar mais incidências de doenças, além da seca. Essas áreas podem sofrer de maior infestações por insetos transmissores de doenças e ondas de calor. Como podemos perceber no gráfico ao lado, o aumento da temperatura no planeta está crescendo cada vez mais e precisamos de soluções imediatas para que o dano não seja fatal para a nossa própria sobrevivência. E qual seria uma possível solução para este problema que tanto nos aflige? Bom, uma de suas causas e responsável por 20% da emissão desses gases na atmosfera são os veículos automotores, que desencadeiam um aumento significativo da quantidade de gases poluentes na atmosfera terrestre. Quando um combustível fóssil é queimado, muitos gases poluidores são produzidos. E uma alternativa desenvolvida pelos químicos faz parte da química para amenizar os impactos dos gases poluentes no meio ambiente foi a criação dos catalisadores automotivos. Catalisador é uma substância que atua em uma reação química de forma a acelerar sua velocidade, ou seja, os produtos serão formados em um menor tempo. Os catalisadores automotivos não atuam de forma diferente e são utilizados para impedir que gases poluentes oriundos de combustão dos combustíveis sejam expelidos para a atmosfera. Os gases poluentes produzidos em uma reação de combustão são o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio.
E o catalisador favorece reações químicas que transformam os gases poluentes em gases que não trazem nenhum transtorno ambiental. Alguns desses gases que não causam danos são gás nitrogênio, dióxido de carbono em uma quantidade menor, gás oxigênio, vapor de água e gás hidrogênio. Um dos principais gases que fazem parte do efeito estufa, mas de uma forma saudável e essencial para a sobrevivência. Sendo assim, de forma geral, um catalisador automotivo apresenta um formato que apresenta minúsculos canais revestidos, e esses metais são capazes de induzir a reação química e a transformação dos gases nocivos em gases não poluentes.